Olá, olá, estamos aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em Java, e hoje vamos falar então sobre erros comuns. Ok, portanto, existem três tipos de erros, ou seja, os erros de compilação, erros de tempo de execução e os erros de lógica. Basicamente, os erros de compilação são erros que impedem a execução da nossa aplicação e são maioritariamente causados pelo mau digitar do nosso código, se pode dizer assim. Por exemplo, a não inserção do ponto e vírgula para finalizar uma determinada linha. Neste caso, uma determinada linha de código. Ok. Os erros de tempo de execução, que são então o segundo tipo, são erros que ocorrem enquanto a nossa aplicação é executada e normalmente damos conta desses mesmos quando a aplicação tenta uma operação que é impossível executar. Por exemplo, então, a divisão por zero, que já vamos verificar a seguir no próprio código. Já os erros de lógica são então os últimos tipos de erro. São erros que impedem que a nossa aplicação faça o que é pretendido fazer, ou seja, o nosso código é compilado e executado sem erros, mas o resultado de uma operação acaba então por não ser o esperado. Por exemplo, não complementar uma dada variável do tipo string. Destes três tipos de erros, os erros lógicos são talvez os mais difíceis de localizar e corrigir. Nesse caso, nem é talvez, é de certeza absoluta que os erros lógicos são bem mais difíceis de localizar e corrigir de acordo com, neste caso, comparando com os erros de compilação ou os erros de tempo de execução. Ok, portanto, neste vídeo vamos fazer um exemplo de cada tipo de erro. Por exemplo, vamos colocar então aqui em comentário até, neste caso aqui, vamos ter o erro de compilação. Mais abaixo vamos ter então, vamos ter então o erro de tempo de execução. Por último, o último tipo é então o erro de lógica. Ok. No erro de compilação, vamos fazer, por exemplo, o seguinte. Não vamos colocar ponto e vírgula no final da nossa linha de código. Por exemplo, system.out.println. E vamos colocar como conteúdo, por exemplo, eu sou uma string. Ok? Ponto de exclamação. E aqui não vamos colocar ponto e vírgula. Vamos gravar e vamos tentar executar. Ok, como nós podemos ver, nem compilar nós podemos. Ou seja, estes são os erros de compilação. Ou seja, são erros que impedem a execução da nossa própria aplicação. Ou seja, enganei-me neste caso. Ou seja, nós podemos compilar, daí o nome erros de compilação. Mas o que acontece é que nós não vamos poder executar. Ok? Portanto, porquê? Porque, pelo que nós vamos ver então aqui, o erro então seguinte é esperado então um ponto e vírgula. Se nós colocarmos então aqui o ponto e vírgula e executarmos agora o nosso pedaço de código, vamos poder ver então o seguinte, que foram então apresentado na nossa consola, ou seja, a linha de comandos assim entre aspas, que eu sou uma string, ou seja, o nosso conteúdo foi então apresentado e é assim que nós corrigimos um dado erro de compilação. Neste caso, é claro, do ponto e vírgula. Agora vamos passar para o erro de tempo de execução, para vocês perceberem, com a prática. Vamos, por exemplo, dividir por zero, ou seja, 10 a dividir por zero. Vamos criar então aqui o int x, e neste caso toma o valor de 10, e o y toma o valor de 0. Ou seja, estamos a criar aqui duas variáveis de tipo inteiro, de nome x, que toma o valor de 10, e y, que toma o valor de 0. Ok. Agora o que nós vamos tentar fazer é basicamente system.out.println. Vamos criar aqui um new string builder. New string builder, ok. Vamos pôr aqui um append. Vamos colocar como conteúdo da função println, por exemplo, o resultado da divisão. 2 pontos. E aqui um outro append que vai chamar então o x a dividir por y. Ok. Como podem ver, é-nos possível, ou seja, não é apresentado nenhum erro, ou seja, é-nos possível executar. Vamos fazer então isso mesmo. E podemos ver que temos então um erro de tempo de execução. Porque, como é que vamos saber que é um erro de tempo de execução? Porque foi em plena execução, ou seja, dessa mesma linha, que o erro se sucedeu. Porque podemos ver que
for então executada a linha 8, ou seja, eu sou uma string, e quando passamos então para a linha 12, o que aconteceu foi que deu então um determinado erro que não é possível dividir então por 0, ok? Nenhum número pode ser então dividido por 0 porque tal não é possível acontecer. Portanto, vamos comentar esta linha de código, agora que já percebemos o que é um erro do tempo de execução. E vamos passar agora para o erro de lógica, que tal como eu já vos disse, são talvez, neste caso, são de certeza os mais difíceis de localizar e corrigir, porque têm a ver com a nossa lógica. Ou seja, são erros que são compilados e são executados de forma correta, apenas a lógica é que está incorreta. Ok, portanto vamos adicionar aqui um scanner. Vamos chamar de input neste caso, do utilizador. Então o valor de new scanner e aqui o system.in, ok? De input, será então o input desse mesmo. Vamos colocar então aqui o scanner. O que vai acontecer é que vamos adicionar, vamos fazer com que seja possível adicionar esse mesmo com o Alt Enter, ou seja, scanner. Podemos ver então aqui na linha 5 o import foi feito automaticamente, java.util.scanner, e já não temos nenhum erro. E agora vamos adicionar aqui uma string, neste caso duas, apenas numa só linha, ou seja, string, vamos chamar de primeiro nome, toma valor de null, e aqui último nome toma também o valor de null. Ok. O que nós vamos fazer agora é então pedir ao utilizador que insira o seu primeiro e último nome. Mas vamos ignorar a parte do primeiro nome e pedir só o último nome para perceberem então um erro de lógica assim muito forçado, tal como os outros, mas assim vão poder perceber que é possível então compilar e executar tudo corretamente e apenas a lógica é que estava errada. Ou seja, vamos então aqui, system.out.println. Neste caso nem precisa ser ln, ou seja, vamos inserir à frente, ou seja, vamos pedir ao utilizador que insira, ou seja, insere o teu último nome. Dois pontos, ponto e vírgula, e aqui então, último nome, toma valor do input do utilizador, ponto, next line. Ok, ponto e vírgula. E agora então passamos para a outra parte, system.out.println, e vamos então apresentar assim o seu primeiro, ou seja, o primeiro nome e o último nome do utilizador, ou seja, string builder. Neste caso, new string builder, falta aqui um E, um R, ponto append, vamos colocar então aqui nome, dois pontos, espaço, e então aqui os dados appends necessários. Ou seja, append, primeiro nome, ponto, append, aqui um espaço em branco, e por fim, então, o último append, que é então o último nome. Ok, ponto e vírgula, gravamos, e vamos agora tentar executar esta parte do erro de lógica. Ok, vamos aguardar. Como podem ver, o nosso código foi então compilado, foi então executado e está-nos agora a pedir ao utilizador, neste caso que sou eu, o próprio programador, que insira então o seu último nome. Neste caso, Silva, damos um Enter e podemos ver que a execução da nossa aplicação acabou, não tinha mais nada para fazer, não houve qualquer tipo de erro, apenas apareceu aqui o nome null Silva. Ou seja, o meu nome é Nelson Silva, logicamente não é null. O que aconteceu aqui foi que nós falhámos na própria lógica e não pedimos então ao utilizador para inserir o seu primeiro nome e por isso que foi apresentado o valor nulo, ok? Portanto, eu espero que tenham percebido estes três tipos de erros, os erros de compilação, erros de tempo de execução e os erros de lógica, porque são algo que qualquer programador deve perceber e deve perceber qual é a diferença entre estes mesmos, ok? Portanto, não se esqueçam de praticar, não só este vídeo, mas tudo o que está para trás, porque é tudo muito importante. Agora é só esperarem pelo próximo vídeo. Até lá e Happy Coding!